Você já se perguntou o que move o seu coração? O que o faz bater mais forte? Cada batida indica a direção do que nos toca, do que nos incomoda e do que nos alegra e motiva. Agora, pense em Deus, em sua grandiosidade e infinitude. Se ainda assim Ele tivesse um coração como o nosso, para onde as suas batidas nos levariam? A resposta encontramos no texto áureo da Bíblia, que nos revela o maior ato de amor já realizado, mas também a sua motivação. Porque Deus amou o mundo, foi capaz de entregar o seu próprio Filho. Porque Deus amou o mundo, assumiu forma humana para sofrer todo tipo de humilhação por nossos pecados. Mas a pergunta mais importante é: e você? Até onde vai o seu amor? Se o amor do Pai está em nós, ouvimos o grito dos que clamam por salvação e o respondemos. Se o amor do Pai está em nós, somos encorajados a ir em direção àqueles que necessitam de esperança. Se o amor do Pai está em nós, somos capazes de estender a mão ao estrangeiro em busca de paz e abrigo. Se o amor do Pai está em nós, não há espaço para indiferença em nosso coração. O mundo anseia por ver o que o amor do Pai é capaz de fazer através de você. Chegou a hora. No amor do Pai, vamos completar a missão. Amém? Vamos dizer isso? No amor do Pai, vamos completar a missão. Mais uma vez. No amor do Pai, vamos completar a missão. Amém? Pai, abençoa agora nosso coração com a Tua palavra, que é abençoada. Manifesta a Tua glória, o Teu poder. Desperta a igreja no Brasil. Toma nas Tuas mãos a liderança brasileira, os missionários brasileiros em campos distantes, difíceis, quase que impossível de serem evangelizados. Manifesta a Tua glória, Senhor, no nosso estado, onde o crime avança, cresce violentamente. Manifesta o Teu poder no nosso Brasil, onde a indiferença é enorme. Mais de 30% da população brasileira está abaixo da linha da miséria. Ah, Jesus querido, tenha misericórdia. Não deixa crescer. Ajuda a igreja no Brasil a diminuir essa diferença, com a evangelização, com os trabalhos sociais, com as orações, com a iniciativa pessoal, para que o evangelho rapidamente se espalhe e entre em todas as casas, salvando crianças, salvando adolescentes, jovens, adultos, idosos. Usa, Senhor, a igreja nesse tempo. E com o Teu amor, a igreja consiga prosseguir e cumprir a missão que o Senhor nos deu. Toma, Senhor, os irmãos e as irmãs que vieram ao templo, as famílias aqui representadas, os queridos irmãos e irmãs que nos visitam lá, os irmãos de tão longe, São Luís, que, Deus, quando eles voltarem, que eles voltem com essa consciência também da importância de pregar o evangelho naquele lugar, onde com certeza o evangelho precisa chegar em tantas casas, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, faz uma grande obra, preparando o povo, preparando as pessoas para a volta do Senhor Jesus, que além fronteiras, Senhor, as milhares de pessoas que ainda não receberam Jesus, que elas recebam, não só o alimento que vai sustentá-las, que vai torná-las possíveis de frequentarem uma escola, de trabalhar, enfim, mas que a palavra, que é o maior alimento, chegue a estas comunidades, às cidades e aos países, às nações. Meu Deus, continua sustentando os missionários que aceitaram o desafio, que acreditaram na visão
que estão completando a missão em plena obediência ao Senhor. Que não falte nada a estes queridos profetas desse tempo. E muitos continuem sendo batizados, alcançados e abençoados pelo Senhor. Papai, mistura as tuas palavras às minhas nesta noite. Prepara-nos, dá a todos nós entendimento, compreensão daquilo que tu queres nos revelar agora, para que saiamos daqui completamente diferentes de como chegamos, encorajados, animados, avivados e prontos para uma nova semana de oportunidades. Que o inimigo de nossas almas não tire vantagem, não tire o alimento da nossa mente, do nosso coração, não tire a palavra de dentro de nós, mas que nós permaneçamos fortes, firmes e prontos a fazer aquilo que tu queres que façamos, para o máximo louvor da tua glória. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de quem, igreja? Em nome de, vamos dizer bem forte, em nome de Jesus. Amém? Tivemos um culto belíssimo nessa manhã de domingo. Belíssimo. Quando, aproveitando que todo quarto domingo nós celebramos missões. Por quê? Porque missões está no coração de Deus. Deus tem um coração missionário e Ele deseja que eu e você, Ele deseja que nós também tenhamos um coração missionário, porque há um universo enorme de pessoas que estão em seitas, que estão adorando deuses, que estão escravizadas nas drogas, no alcoolismo, na prostituição. Centenas de pessoas estão presas, estão cativas, estão emocionalmente abaladas. Pessoas que na infância foram maltratadas, foram abusadas, meninos, meninas, homens e mulheres, e por isso cresceram com uma rebeldia terrível, fazendo toda espécie de maldade. Por quê? Porque elas não tiveram o privilégio de conhecer o Senhor, não tiveram o privilégio de ter contato com a palavra. Aliás, é bom que nos lembremos que muitos filhos de cristãos estão fora do reino. Eu não estou falando fora da instituição, porque às vezes nós temos aí um grupo de pessoas chamados de desigrejados, e muitos destes estão apenas fora da instituição, estão fora do sistema, mas eles ainda mantêm uma conexão com Deus tremenda. E eu sou muito grato a Deus pela vida destas pessoas, e espero que o Senhor lhes dê a oportunidade de voltarem a fazer parte de uma congregação, a fazer parte de um grupo que se reúne para adorar, para bendizer, para exaltar, para dobrar os seus joelhos, para buscar a presença de Deus, para agradecer por tudo que Ele tem feito. Como é bom estar com o irmão, você não tem ideia do sentimento que invade meu coração, da alegria do meu coração, por poder ainda vir ao templo. Quantos não podem mais virem ao templo? Quantos não podem? Porque estão enfermos, estão doentes, estão com dificuldades de saúde, e por isso não podem se deslocar, não podem deixar as casas, suas casas, os hospitais. Muitos nesta hora estão vendo o nosso e tantos outros cultos que estão sendo transmitidos, e é desta forma que estas pessoas estão se alimentando, é desta forma que eles estão recebendo, elas estão recebendo a palavra de Deus, palavra que lava o coração e que também alimenta, encoraja, dá força, põe de pé, ajuda a resolver problemas. Por quê? Porque a palavra de Deus tem conselhos extraordinários para nós. A Bíblia tem a resposta que você precisa. Vamos dizer isso juntos? A Bíblia tem
a resposta que eu preciso. A Bíblia tem a resposta para a sociedade. A Bíblia tem a resposta para todas as pessoas, pessoas pobres, ricas, incultas, cultas, pessoas entristecidas, aborrecidas, infelizes, pessoas que ainda não conseguem se conectar com outras pessoas, famílias inteiras estão desconectadas. A Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem a resposta. E é por esta razão, queridos irmãos, que nós não voltaremos atrás, que nós não deixaremos de pregar a palavra, mas muito mais do que pregar a palavra em cima de um púlpito, ou de pregá-la numa praça, nós devemos continuar pregando a palavra com a nossa própria vida, com o testemunho de transformação. Se você não sabe, ou não tem um motivo para dizer ao seu colega de escola, de universidade, de trabalho, na família, o que foi que fez com que você mudasse o seu estilo de vida, provavelmente seja porque você ainda não passou pelo novo nascimento. E se passou pelo novo nascimento, talvez você ainda não tenha tido uma experiência forte com o Espírito Santo de Deus. E é aí que nós entramos numa cadeia de problemas e numa situação de perigo. Porque se eu não tenho nada para dizer, ou se eu não sei como dizer, eu não conseguirei transmitir aquilo que o Senhor espera que eu faça, porque Ele não deu aos anjos para fazer, Ele deu à igreja. E é por essa razão que nós não podemos parar, que nós precisamos continuar. E é por isso que a palavra de Deus diz que para fazermos o que temos que fazer, além de sermos encorajados, de estarmos disponíveis, de acreditarmos pela fé que esse livro tem a resposta, é que nós precisamos fazê-lo com o poder do alto. E aí eu peço a você para acompanhar comigo o texto, que é o livro, está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Abra sua Bíblia. Mas vocês receberão poder ao descer o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora eu quero desafiar você. Vamos trocar lá, você vai trocar esse vocês, e vai dizer, mas eu recebi. Não vai dizer eu receberei, não é futuro não. Não é futuro, é presente. Eu recebi. Vamos dizer juntos? Mas eu recebi o poder que desceu sobre mim, o Espírito Santo, e serei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, a frase completa, portanto, qual é? É essa: e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esta passagem, meus amados irmãos e irmãs, é uma passagem maravilhosa, é uma passagem importante, porque ela se refere a três importantes determinações do Espírito Santo. Determinações de quem? A igreja. Então diga comigo, determinações do Espírito Santo, a igreja. Aonde está a igreja hoje? Diga, está aqui. Onde está a igreja? Diga, eu sou a igreja. Amém ou não amém? Então essa palavra, essas três palavras, estas três importantes referências, são determinações do Espírito Santo também a nós, não só para aqueles discípulos, mas também para nós, a igreja, para aquela igreja que acabava de ser formada para dar sequência à obra evangelizadora, e também para nós que recebemos de Jesus a visão e a missão de darmos sequência à pregação do Evangelho. Primeiro, dar início à obra missionária. Qual é a primeira importante determinação do Espírito Santo? Dar início
a obra missionária. Põe para mim Marcos 16:15. Olha o texto, o que nos revela. E disse-lhes: vamos juntos, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a quem? A toda criatura. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que muitos ainda não haviam sido alcançados pelo poder da palavra e nem do Espírito Santo. Por isso, Jesus chamou de criatura. Jesus chamou de criatura. Agora, põe para mim, João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Olha só a palavra de Deus, para a gente saber fazer a diferença entre criaturas e filhos de Deus. Olha, vamos juntos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a saber. Então Jesus falou que a igreja deveria continuar marchando e não marcando passo, avançando e não retrocedendo, continuando a obra missionária. Por quê? Porque muitos ainda não tinham sido transformados em filhos de Deus, eram criaturas. E então Jesus disse: vocês precisam continuar pregando o evangelho a toda criatura, a todos aqueles que ainda não abriram seus corações, aqueles que ainda não fizeram o convite, aqueles que ainda não foram recebidos, que não passaram pelo novo nascimento, que não tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Preguem, 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 preguem a palavra, deem testemunho, falem a todas essas pessoas que a esperança é Jesus. É Jesus. Então, queridos irmãos, a primeira referência, a primeira determinação de quem mesmo? Do Espírito Santo. Diga, do Espírito Santo. A quem mesmo? A igreja. Qual igreja? A igreja que estava começando e a igreja que está continuando. A segunda referência, segunda determinação do Espírito Santo é: testemunhem começando por Jerusalém. Então, queridos irmãos, nós não podemos nos esquecer da nossa cidade. Petrópolis tem que ser para nós Jerusalém. Sabe, eu tenho dito para alguns irmãos que não estou preocupado com Itaipava, eu não estou preocupado com o centro de Petrópolis, eu não estou preocupado com esses dois destinos da cidade. Se você parar para pensar, dali da rotatória até o terminal urbano, hoje, existem 12 instituições evangélicas. Você sabia disso? 12. Quando eu cheguei aqui eram 5. Hoje, só em Itaipava são 12 instituições. Ou seja, ninguém pode ir para o inferno por falta de pregação do evangelho, seja lá como for. Ninguém pode ir para o inferno. Só em Itaipava 12. Eu não estou falando de 12 batistas, eu estou falando de 12 instituições evangélicas. Então, de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, o evangelho está sendo pregada. Por quê? O que Paulo falou? Paulo falou isso. Paulo falou assim: importa que o evangelho seja pregado. O evangelho tem que ser pregado para pobres. Eu imagino, opinião pessoal, que muitas destas instituições estão se relacionando com os mais ricos, porque há uma nata, não é? Há uma nata em Itaipava, um pessoal muito rico em Itaipava, gente que vem do Rio, vem de São Paulo, vem de Minas Gerais, vem de todos os lugares, compram apartamentos, casas, e são ali. Então, o evangelho tem que ser pregado para essas pessoas. Não sou contra, não. Não sou contra, não. Por quê? Porque importa que a palavra de Deus seja pregada. Portanto, qual deve ser o nosso foco? Correias. Nós precisamos orar por Correias, precisamos orar pelo Castelo, precisamos orar pelo Bonfim, pelos Frias, pelo Glória,
precisamos orar por Caetitu, precisamos orar aqui pelo Roseral 1, Roseral 2, precisamos orar pelo Retiro, precisamos continuar orando e fazendo a nossa parte, à medida em que nós vamos conhecendo pessoas nesses lugares, nesses bairros, nós precisamos convidá-las para participar de uma célula nossa, ou para virem a um culto no templo, para que elas ouçam de Jesus, para que elas sejam alcançadas pelo poder do testemunho, pelo poder da palavra de Deus. Nós não podemos ficar parados. Portanto, a determinação do Espírito Santo, aquela igreja que estava começando e a igreja que está continuando, é essa: testemunhem, começando por Jerusalém. Nós já começamos há 62 anos. É por isso que nós não podemos desistir. Com 10, com 20, com 100, com 220, com 500, sejam quantos o Senhor nos mandar, nós continuaremos pregando o Evangelho. Posso ouvir um amém? Posso ouvir uma confirmação sua? Diga assim: amém. Amém. Eu estou junto. Esse amém tem exatamente essa intenção de dizer que nós estamos juntos, você está junto, consciente dessa responsabilidade. E o terceiro, qual é a terceira importante determinação do Espírito Santo àquela igreja que acabava de ser formada para dar sequência à obra evangelizadora, e para a igreja que está dando continuidade a essa missão nos dias de hoje? Multiplicar o número de pessoas transformadas em todas as nações. Mateus 28, põe para mim, do 18 e diante, 18 e 20, Jesus aproximando falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em quem? Em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos repetir mais uma vez: em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando. Não basta dar testemunho. A igreja evangélica, ao longo de décadas, apenas pregou, apenas estudou a palavra, mas se esqueceu de discipular. É por essa razão que hoje nós vamos encontrar crentes frágeis, fracos, que trocam diariamente, mensalmente, anualmente de instituição. Por quê? Porque não criaram raízes. Crentes que não absorveram a palavra, que não abstraíram dela as verdades que alimentam, que fortalecem, que encorajam, que não permitem que qualquer vento que passe as leve. São crentes que ainda não entenderam a missão. E por que não entenderam a missão? Porque não receberam a visão. Que visão? A visão que vem do Espírito Santo de Deus. Visão que vem do homem não serve. É frágil, é fraca, é temporária. Mas a visão que vem do Espírito Santo, meu irmão, tem que ser recebida, tem que ser agregada, tem que ser acatada, tem que ser valorizada e colocada em prática. É por essa razão que há 3 anos nós estamos insistindo com os irmãos sobre essa visão, que é a visão que vem do Espírito Santo, é a visão que vem de Deus. Para quê? Para que nós completemos a missão, a mesma visão que veio para aqueles irmãos, para aqueles apóstolos que começaram a igreja naquele tempo. Esta mesma visão indica a missão que a igreja de hoje precisa dar sequência. Por quê? Porque há uma quantidade enorme de pessoas que ainda não foram salvas, e dentro da sua família, alguns aqui cujos pais ainda não se converteram, as mães não se converteram, primos, primas, sobrinhos, sobrinhas, netos, netas, alguns filhos e filhas. Então nós não podemos parar, nós não podemos resistir. Diga comigo assim: eu não posso resistir à visão do Espírito Santo de Deus. Você não pode. Você pode até não ter repetido, mas a tua voz interior repetiu. A sua voz interior repetiu. Você não pode ter medo.
Aqueles homens não podiam ter medo, aquelas mulheres não podiam ter medo, porque seriam perseguidos, seriam mortos. Sabe o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que se espalhar, para que não fossem encontrados. Se esconderam em casas, se esconderam em montanhas, em grutas, em lugares onde não podiam ser achadas, porque elas precisavam ser conservadas, a fim de que no tempo do Senhor elas saíssem e dessem sequência à pregação do Evangelho. Quem é luz não pode se esconder. Quem é sal não pode se esconder. Se você é luz, se você é sal, você não pode guardar para si a mensagem salvadora. Ide por todo o mundo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. É a ordem de Jesus. Eis que eu vou estar com vocês todos os dias, até que tudo se encerre. Até o final dos tempos. Meus amados irmãos e irmãs, no tempo em que vivemos, muito tem se falado em poder. Nós nunca vivemos uma história como a que estamos vivendo nos dias de hoje, sobre poder. Pessoas que falam, a mídia está falando sobre poder, a televisão está falando, os canais nacionais e internacionais, diariamente, 24 horas estão falando sobre poder, buscando. Esse é o poder que prolifera, é o poder que se multiplica, é o poder que se estão buscando, é o poder que está sendo narrado, é o poder que está sendo comunicado, é um poder de armas, de leis, de coerções e de imposições. Não tem absolutamente nada a ver com o poder que vem do alto. O exercício desse poder se manifesta em diversas esferas da vida social, desde as relações interpessoais até as relações políticas e institucionais. Mas o poder que se destaca em Atos 1:8 não tem a mínima aparência com o poder visível e presente no mundo dos humanos. Então, que poder é esse descrito no texto que nós precisamos conhecer, ter e praticar? Repita comigo: conhecer, bem forte, ter e praticar. Que poder é esse descrito no texto? Primeiro, é o poder que vem do Deus Altíssimo. É o poder daquele que pode todas as coisas. Um dos seus atributos naturais é esse: ele pode tudo. Diga comigo: ele pode tudo. E em todas as pessoas e em todas as coisas. Que poder é esse? É o poder que vem de Deus. Sabe por quê? Porque todos estes poderes demonstrados não se igualam ao poder de Deus. No estalar dos dedos, tudo o que está acontecendo pode desaparecer. Nem precisa de bomba atômica. Você veja como Deus é paciente, né? Veja como Deus é bom, porque Ele ainda deixa as pessoas até mesmo construir bombas atômicas, nucleares, armas que são colocadas na atmosfera, trazendo perigo químico, adoecendo, matando. Veja como Deus ainda é bom. Por que isso? Porque importa que haja tempo para aquelas pessoas que ainda não tiveram o encontro pessoal com Jesus, tenham urgentemente. Por quê? Porque segundo o texto bíblico, a nossa vida é como um vapor, que sobe, mas logo se desvanece. Quem foi que disse isso? Tiago disse que a minha vida, a sua vida, a nossa vida é como um vapor.
Ninguém sabe a data de vencimento, a data de validade, o dia que terá que atravessar os portões da morte. Por essa razão, Deus é muito paciente. E a gente cantou ainda há pouco sobre a bondade dele, né? Tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá. E é bom que siga mesmo. É bom que essa bondade continue sendo longa. E que ela prevaleça. Para quê? Para que aquelas pessoas que ainda não acordaram, cujos olhos estão fechados, estão completamente cheios de teias, cujos ouvidos estão tapados, tenham a oportunidade de alguma maneira, de alguma forma, por alguma razão, aonde estiverem, receberem esse evangelho, que é o evangelho que transforma, é o evangelho que muda, é o evangelho que tira a pessoa de onde ela está, da escravidão, para um mundo de alegria, para um mundo de felicidade, para a vida eterna. Que poder é esse? É o poder que vem de Deus, é o poder que está disponível a todas as pessoas que desejam ou estão tendo uma experiência com o Espírito Santo, ou querem ter uma experiência com o Espírito Santo, para serem uma bênção na vida de outras pessoas. Então, que poder é esse, descrito no texto, que nós precisamos, vamos repetir, conhecer, mais uma vez, conhecer, ter e praticar. Só vocês agora. Conhecer, ter e praticar. Que poder é esse? Em segundo lugar, é o poder que encorajou e manteve os heróis da fé. Que poder é esse? É o poder que atuou de uma forma extraordinária na vida daqueles que estão lá na galeria da fé, lá em Hebreus. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 2, nós encontramos exatamente isso. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Repita comigo: pela fé os antigos tiveram bom testemunho. Pela fé. Mas por quê? Porque pela fé elas foram conduzidas a receberem esse poder que vem de Deus, para resistirem às tentações. José foi um deles. José resistiu à tentação da mulher de quem mesmo, igreja? De Potifar. Ela fez de tudo, armou todas, investiu em seduções, tentou fazer de tudo. E olha, não tinha internet, mas ela usou a sua criatividade para tentar seduzir alguém que era escolhido de Deus. Olha que coisa linda, hein? Era José que ia ser vendido pelos irmãos. Primeiro ele ia ser morto, né? Os irmãos iam fazer com ele o quê? Iam matá-lo. Vamos matar esse cara. Esse cara está muito totoquinha, né? Então vamos falar aí. Está muito totoquinha para nós. Vamos matar esse cara. Ele está pensando que ele é o filhinho do papai. Vamos matar esse garoto. Aí um lá de repente resolveu: não vamos matar ele não, vamos fazer outra coisa. Vamos ganhar uma graninha com ele. Vamos vender. Vamos fazer um buraco, a gente esconde ele. Aí foi o que fizeram um buraco, vamos ver o que a gente faz. Mas de repente passaram os vendedores, e eles então ofereceram o irmão: quer comprar meu irmão? Eu vendo, faz uma oferta aí. Eu não sei qual era a moeda, mas eles tiveram uma ideia. Sabe, não tiveram ideia não. O Espírito Santo de Deus usou tudo o que podia usar para que José fosse protegido, preservado. E ele foi vendido. Foi para o Egito. Chega no Egito, ele começa a dar um bom testemunho, ele começa a ser um crente. Olha aí, onde Deus tem colocado você? Aonde Deus tem colocado você? Onde os teus pés têm pisado? No Egito? Seja bênção no Egito. Seja instrumento no Egito. Seja usado no Egito.
Tem coisas que precisam ser feitas lá no Egito, e Deus não vai usar uma outra pessoa a não ser você. Deus usou José. José então começou a crescer, ficou famoso e dominou a história, até que a mulher de Potifar ficou doidinha, caidinha por ele, porque ele era o copeiro. Onde que ele trabalhava? Dentro da casa de Potifar. Mas ele soube ter postura, compostura, comportamento. Por que ele fez isso? Porque é um homem de Deus. Um homem de Deus passa por momentos difíceis, é tentado todo dia, mas ele tem o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder que vem do alto, e é esse poder que vai fazê-lo resistir. A mulher também. É esse poder que vai fazer com que nós cristãos, desse tempo, um tempo tão atribulado, um tempo tão comprometido com tudo que não é bom, com tudo que não presta, vai fazer com que nós sejamos mais do que vencedores, vai fazer com que nós sejamos vitoriosos. Por quê? Por causa daquele que nos amou, que nos amou também, nos amou primeiro, e colocou à nossa disposição o seu poder, o poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo, que nos faz ser mais do que vencedores. Que poder é esse descrito? É o poder que encorajou e manteve os heróis da fé. Todos os que estão registrados na galeria da carta aos Hebreus enfrentaram perigos, ameaças, deixaram a sua terra, família, seus interesses, cultura, para brilhar em terra estranha, venceram as tentações, porque foram movidos pelo poder de Deus para fazerem a sua vontade, longe dos pais, de familiares, de amigos, mas perto de Deus, que mantém a fé e a coragem vivos para o cumprimento da mais importante missão da igreja nesses dias. Qual é? Evangelizar. Fazer discípulos. Amém? Terceiro e último lugar, que poder é esse descrito no texto que nós precisamos, vamos dizer juntos, conhecer, ter e praticar? Só as mulheres, só os homens, todos juntos, conhecer, ter e praticar. Em terceiro lugar, o poder que nos permite cumprir a visão e a missão evangelizadora. Atos, capítulo 1, versículos 9 e 10. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, a uma nuvem, e encobriu dos seus olhos. Não, querido, desculpa, Atos 18, 9 e 10. Isso, 10 agora. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Vamos ler juntos? Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não te cales. Olha aí para a pessoa que está perto de você, fala com ela, irmão, fala, abra a boca, dá teu testemunho. Quantas pessoas que vale a pena seguir a Jesus, que a sua vida foi transformada pelo poder do nome de Jesus, porque foi essa palavra que veio do Espírito Santo para Paulo. Fale. Você está preso? Fale. Está solto? Fale. Aonde você está? Fale, abre a boca. Olha, eu tenho visto crentes abrindo a boca para dar gritos, berros, torcendo pelo seu time de futebol, mas não tenho visto a mesma pujança, não tenho visto a mesma coragem, a mesma ênfase, falando de Jesus. Não tenho visto. É pelo poder do Espírito Santo que somos encorajados, instruídos, incentivados
a comunicar frequentemente a palavra que transformou o homem, a mulher, o casal, a família, os amigos, os governantes, a sociedade, os vizinhos, o bairro, a cidade, o estado, o país e as nações. É pelo poder que vem do alto. Os que receberam Jesus como Salvador passaram pelo novo nascimento, foram batizados nas águas, receberam o selo de propriedade exclusiva, que é o Espírito Santo. Portanto, não podem ficar quietos, silentes, mudos, inoperantes e calados. É preciso falar, é preciso demonstrar com atitudes, com palavras sim, mas muito mais com atitudes, com comportamentos, com a vida. Como é que as pessoas precisam nos enxergar, como as pessoas precisam nos ver, como aquela mulher viu o profeta. Ele não falava nada, ele não fazia nada, mas o seu andar mostrava o quanto ele era diferente dos outros homens. Porque havia nele o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo de Deus que vai nos dar poder. Presta atenção, não é empoderar. Não é empoderar. É este Espírito Santo que vai nos dar poder. Empoderar é outra coisa. Vai nos dar poder. Para quê? Para que nós continuemos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer através do Espírito Santo. Movidos pelo poder do Espírito Santo. Para quê? Para que nós consigamos avançar na obra missionária. Como, pastor? Orando, ofertando, abrindo o coração, indo, abençoando pessoas. É dessa forma, enviando obreiros aos campos, para que sejam usados como instrumentos vivos e santos para a conversão dos pecadores. O poder que precisamos, queridos irmãos, para continuarmos a missão que Jesus confiou à igreja desse tempo, é o poder que vem do Deus Altíssimo. Que poder é esse? Diga comigo, é o poder que vem do Deus Altíssimo. Diga mais uma vez, é o poder que vem do Deus Altíssimo. Segundo, é o poder que encorajou e manteve os heróis da fé. Diga comigo, é o poder que encorajou e manteve os heróis da fé. Meu irmão, minha irmã, você é um desses heróis dos dias de hoje. Você está sendo mantido, você está sendo preservada. Por quê? Porque Deus precisa que você leve adiante a mensagem que vai salvar aqueles que ainda não foram salvos. Estão caminhando em direção à condenação eterna. Nós precisamos tirá-los dessa porta e levá-los para a porta da vida eterna com Jesus. Você está sendo chamado para isso. Você precisa melhorar este nível de vida espiritual, como nós falamos no domingo passado. Você precisa crescer, subir, melhorar o seu nível espiritual. Para quê? Para que o Espírito Santo continue falando com você. Para que o Espírito Santo continue dando a você a oportunidade. Para que o Espírito Santo encoraje você, mantenha você firme, com firme propósito de dar sequência à mensagem evangelizadora. Que poder é esse? É o poder que nos permite cumprir a visão e a missão discipuladora, evangelizadora. Até que tudo esteja consumado, como disse Jesus, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.
Que assim seja, irmãos. E nós estejamos sempre atentos, advertidos, sendo encorajados e desejando pelo poder do Espírito Santo, o poder que vem do alto, fazer a obra que Deus quer que nós façamos como missionários, como evangelizadores, como discipuladores, como filhos e filhas obedientes ao Deus Todo-Poderoso. A minha oração é que você continue sendo despertado, despertada, abençoado, abençoada, encorajado, encorajada. Que você permaneça firme, que você crie raízes, que você avance, que Deus te use aonde você estiver, com quem você andar. Que o Espírito Santo tome você, que você seja tomado plenamente, porque você já o tem. Mas você precisa ser tomado plenamente, sabe? Você precisa estar cheio do Espírito Santo, e é cheio do Espírito Santo que você vai fazer a obra que precisa ser feita. Vamos nos colocar em pé. Nós estamos sendo desafiados, como os heróis da fé, a darmos sequência, a avançarmos, a não desistirmos, a não voltarmos atrás. Tem um prêmio para cada um que se mantiver firme até o final. Não é isso que o Apocalipse fala? Tem um prêmio para cada um que, desafiado, não desistir, não voltar atrás, não perder a oportunidade. Eu quero esse prêmio. Eu quero esse prêmio. Mas muito mais do que querer esse prêmio, eu quero que vidas sejam transformadas pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus. Eu pergunto, e você também quer? Quantos querem? Quantos desejam isso? Mas para você então fazer, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Eu quero convidar você que quer essa plenitude do Espírito Santo nessa noite para vir aqui à frente. Eu vou orar por você. Eu vou orar para que você saia daqui nessa noite cheio do Espírito Santo de Deus. Você que investiu tempo participando desse culto transmitido. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, que te dê uma semana de paz, uma semana de alegria e uma semana de vitória. E desejo a vocês a mesma coisa, que o Senhor dê a você renovo, que Ele te conduza por caminhos verdejantes, pastos verdejantes, que Ele te conduza por águas tranquilas, que Ele refrigere a tua alma, para que você, abençoado, abençoada, seja totalmente usada nessa semana para abençoar muita gente. Que o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, com todas as famílias da terra, com o Israel de hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Deus te abençoe.